Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas 1. Estamos ao vivo direto aqui do auditório do Manaus Trans, onde daqui a pouco o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, vão lançar aí o Movimento Manaus Vida Segura no Trânsito. É a semana nacional aí que vai ser lançada pela Prefeitura de Manaus, a Semana Nacional de Trânsito. As atividades começam hoje com a abertura do movimento e prosseguem até o próximo dia 25. Você vê as imagens do auditório aqui da sede do auditório do Manaus Trans, com vários agentes de trânsito, com várias pessoas ligadas aí ao trânsito da cidade de Manaus, que estarão participando, agentes de trânsito inclusive, que estarão participando da abertura aí da Semana Nacional de Trânsito e o lançamento aí do Movimento Manaus Vida Segura no Trânsito. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, e a primeira-dama, Elizabeth Valeico, já se encontram presentes aqui no auditório. Daqui a pouco vão fazer a abertura oficial deste movimento aqui na Avenida Urucará, no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Lembrando que a programação da semana será coordenada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, com ações de educação, engenharia e fiscalização em todas as zonas da cidade. Após a semana, as atividades serão permanentes para evidenciar o objetivo do movimento Manaus Vida Segura no Trânsito, que é uma iniciativa em formato guarda-chuva, focados na redução dos acidentes, com ações integradas para promover a mudança de comportamento, reforçando que somente com respeito à educação as vias podem ser compartilhadas entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Nós acompanhamos aí no nosso portal, no portal Amazonas 1, inclusive, vários acidentes de trânsito que acontecem na cidade de Manaus, desde os mais leves aos graves. Hoje mesmo, aí eu presenciei pela parte da manhã um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta aí que lesionou duas pessoas. E, portanto, o objetivo da prefeitura é fazer com que casos como este que aconteceu pela manhã possam ser evitados, possam ser aí diminuídos, para que as pessoas possam ter mais segurança no trânsito de Manaus, tanto os pedestres quanto os ciclistas, aí os carros de porte menor também, para que eles possam ter segurança no trânsito da cidade de Manaus, o trânsito que tem se tornado aí, vemos em todo o Brasil, números inclusive alarmantes quanto a acidentes que acontecem em nosso país relacionados ao trânsito, acidentes graves mesmo, que acontecem vitimando muitas pessoas. E a prefeitura lança esse movimento Manaus Vida Segura no Trânsito para que as pessoas possam ter compreensão, possam ter bom senso na hora de dirigir, de estar ao volante ou mesmo de estar transitando pela rua como pedestre. Utilizar sempre a faixa de pedestre, utilizar passarelas é importante para o pedestre e para os motoristas dirigir aí com responsabilidade, sempre no limite de velocidade máxima permitida, de sempre parar na faixa de pedestre, respeitar aí as placas de sinalização, respeitar aí os semáforos, de tratar aí o trânsito, de transitar na cidade de forma segura para evitar acidentes que aí muitas vezes fazem aí com que pessoas sejam lesionadas, para evitar que pessoas possam morrer no trânsito. Trânsito que realmente tem sido bastante violento nestes últimos tempos. E o objetivo aqui da prefeitura é conscientizar a população quanto à importância de ser responsável no trânsito da cidade de Manaus e passar isso para os agentes de trânsito, para que eles possam aí passar essas informações, passar esse cuidado, todo esse cuidado para os motoristas, para os ciclistas, para os motociclistas, para os pedestres também, para que eles possam ser orientadores e multiplicadores de boas maneiras no trânsito. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, já está presente, assim como a primeira-dama Elizabeth Valeico, que nós só estamos no aguardo deles para que eles possam aí fazer aí oficialmente a abertura da Semana Nacional de Trânsito, que aí o Manaus terá como tema o movimento Manaus Vida Segura no Trânsito. Nós vamos aproveitar o momento para falar e conversar com o prefeito de Manaus aí sobre o decreto aí que foi publicado do Diário Oficial do município,
decretando estado de emergência na capital amazonense em relação aos inúmeros casos de violência que ocorrem na cidade de Manaus, principalmente em prédios públicos. Prédios estes que estão sendo vítimas aí de roubos, de furtos, as pessoas que frequentam esses prédios públicos e também de objetos desses prédios públicos. O prefeito já tinha anunciado na última sexta-feira que ia decretar aí o estado de emergência e esse decreto foi publicado oficialmente na noite de ontem e vale a partir do dia de hoje. Nós vamos conversar com mais detalhes com o prefeito de Manaus. Muito obrigado a você que está nos acompanhando no portal Amazonas 1. Estamos ao vivo direto aqui do auditório do Manaus Trans, localizado na Avenida Urucará, no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus, onde daqui a pouco o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, vai fazer a abertura da Semana Nacional do Trânsito, do movimento Manaus Vida Segura no Trânsito. Você pode aí curtir, compartilhar a nossa página, fazer o seu comentário, fique à vontade para se expressar através aqui desta transmissão ao vivo. Faça o seu comentário, aí faça a sua crítica, mostre o seu apoio, mostre que você também está acompanhando esta transmissão ao vivo, curtindo também e compartilhando esta nossa transmissão. Todas as informações você pode conferir no nosso portal, o endereço do site você já conhece, amazonas1.com.br. Aqui tá bom, aqui tá lá, aqui tá lá. Vou pegar ali, ó. Tudo bem, ó? E aí, tá bom, gente? Bom, estamos aguardando a presença do prefeito de Manaus, Arthur Neto, que daqui a pouco vai falar conosco. Daqui a pouco vai falar com o pessoal da imprensa para falar sobre este movimento, o movimento Manaus Vida Segura no Trânsito. Consegue fechar um pouquinho do aí? Aqui. Vai ficar aqui? Aqui. Tudo bem? Aqui. E já era. Cadê o prefeito de Manaus acaba de chegar aqui no auditório da primeira-dama do município, a presidente do Fundo Manaus Solidariedade, Elizabeth Valeico. E aí nós vamos conversar sobre a abertura dessa Semana Nacional do Trânsito. Também vamos conversar aí com o procurador para que ele possa falar sobre esse decreto de emergência que foi aí publicado ontem no Diário Oficial do município. A primeira-dama do município e presidente do Fundo Manaus Solidariedade, senhora Elizabeth Valeico do Carmo Ribeiro. Mais uma vez, muito obrigado a você que está aí acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo portal Amazonas 1. Estamos aí na guarda da presença do prefeito Arthur Vigílio Neto para que possa falar com o pessoal da imprensa, para falar conosco aqui sobre a abertura desta semana, aí da Semana Nacional do Trânsito. O presidente, primeiramente, do Manaus Trans, para que ele possa falar sobre essa semana. Só um pouquinho, por favor. Osvaldo, ok? Vai, JP. Um movimento como esse que traz várias ações durante, focalizando, né, na Semana Nacional do Trânsito, né? Prevenção.
Pois é um movimento, então ele não tem uma data para acabar, é o ano inteiro, visando educação, engenharia e fiscalização. Visamos mudar o comportamento do motorista e do pedestre. Estamos tentando cada vez mais, seguindo as orientações do prefeito, fazer parcerias entre secretarias, tentando estudar o que acontece para diminuir os acidentes de trânsito em Manaus e gerar um trânsito mais seguro. Então é um movimento realmente que não abrange apenas Manaus Trânsito, mas abrange outras secretarias. Seminf, SEMP, SEMAS, é um trabalho realmente da Prefeitura de Manaus. O presidente do Manaus Trânsito falando sobre a Semana Nacional do Trânsito. Vamos agora ouvir o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Prefeito, uma iniciativa importante que marca aí cuidado com o trânsito na capital, né? Sem dúvida, e o presidente do Manaus Trânsito, Franklin, ele acabou de dizer como se trabalha. Se trabalha aqui Manaus Trânsito mais uma série de secretarias. A principal delas para mim é a CEMED, porque para mim a forma mais eficaz de se reeducar, todos precisamos ser educados pelos nossos netos, pelos nossos filhos. Eu sou um mesmo, sou advertido de erros que cometo. Meu neto falava, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Acho que nós vimos as escolas como estamos indo e as crianças tomarem aquela consciência. Primeiro que fica para as gerações futuras, aquela consciência de que elas não... O pai vai fazer uma barbeiragem assim para chegar mais cedo. Pai, isso não pode, isso aqui não pode, respeita aqui a faixa de pedestre, respeita isso, respeita aquilo. Então, é uma campanha que não tem tempo para acabar, se faz o ano inteiro e estamos muito firmes, registrando bons avanços, mas sobretudo, volto a dizer, a solução a mais brilhante é aquela que vem da conscientização das crianças e deixa que elas dão aula para os pais e para os avós. Ainda prefeito, sobre o decreto de emergência, que foi? Foi publicado, né, nesta madrugada e tomar uma série de medidas, inclusive recorrer ao governo federal. A situação aqui está insustentável, nós não aguentamos mais. Hoje uma pessoa numa papelaria abriu a porta, não sei que envolvimento que ela tinha ou que não tinha, mas levou um tiro na face, tiro no rosto. Está virando uma rotina que é uma rotina insuportável. É uma situação de anomia, ou seja, de falta de governo, de desgoverno, uma situação em que as pessoas todas, de modo geral, se acomodam, os homens públicos, de modo geral. Eu nunca vi assim uma leva tão complicada, com tanta vocação para o silêncio, sabe? Quando você tem o dever de falar, se você tem uma representação política, se você tem um mandato, se você tem, de algum momento você mereceu a confiança falar. Você precisa ser enérgico, você precisa marcar sua posição. Não dá para ficar fazendo média com todo mundo. Não vai dar para ficar fazendo média com o tráfico. Não dá para ficar fazendo média com um governador que tolera o tráfico. Não dá para ficar fazendo média com ninguém. Então o nosso decreto, e o doutor Rafael pode discorrer sobre ele tecnicamente melhor, mas o nosso decreto ele viabiliza nós tomarmos uma opção de ações. Nós estamos em contato com os órgãos de segurança do país. Nós estamos em contato com muita gente, muita gente mesmo. Agora, sobretudo, estamos levando isso ao conhecimento de todas as ONGs que defendem direitos da pessoa humana e que defendem animais. Isso no mundo. Nós estamos preparando o cadastro para mandar tudo de uma vez. Em cima, inclusive, daquele camaleão que foi sacrificado de maneira... Nossa! E colocado depois de assaltarem a Lagoa do Japim, aterrorizar as pessoas lá, colocaram na porta o bichinho. Isso aí vai sensibilizar muito a opinião pública internacional. E nós estamos também vamos fazer a mesma coisa com e todas as organizações de defesa dos direitos humanos. Eu estou com um grupo tarefa só cuidando disso. Nós vamos mostrar o estado em que está Manaus. Eu sei que Manaus talvez não seja o único lugar que está assim, o Amazonas está assim, mas Manaus talvez não seja o único lugar. Mas talvez Manaus seja o único lugar onde o prefeito está falando. O único lugar onde o prefeito fala. O prefeito fala e fala forte, porque é preciso nós dizermos que este país é nosso, pertence aos brasileiros. Ilegalmente
legitimamente das mãos de quem se elegeu para governar um poder que não deveria competir de forma alguma a grupos organizados de crime e deveria competir apenas a quem se elegeu. Então eu não consigo me conformar com isso e minha opinião é sempre muito clara. E lamento muito, aproveito para dizer por vocês aqui, por intermédio de vocês, que eu lamento, porque quem é homem público se manifeste. Se acha que a situação está boa, diga, a situação está boa. Se não, diga que ninguém aguenta mais esse quadro. Mas diga, dando nome aos bois, como eu costumo dar. Dando nome aos bois. Agora, é muito fácil bancar o hábil. Bancar o hábil é a forma mais falsa de fazer política. Você pode ser hábil naturalmente, porque você tem estratégias e tem táticas, mas você não pode ser hábil, entre aspas, fugindo da bola dividida. Você não pode fugir da bola dividida. Você não pode fugir do confronto. Você não pode fugir daquilo que a nacionalidade exige de você, que é você se portar com decência, se portar com firmeza e com coragem. Já dizia, se não me engano, foi o Lord Chamberlain, ou foi o Churchill, não sei, dizia que numa pessoa pública, num homem público, se não tiver coragem esse homem público, essa pessoa pública não tiver coragem, as demais qualidades que ele possa ter, ou ela possa ter, falecem, porque a coragem é fundamental. Tem gente que usa a coragem para fazer o mal. Tem gente que usa a coragem para construir a democracia que nós construímos aqui no Brasil, e eu estava entre aqueles que lutaram por democracia. E coragem está naqueles que não aceitam esse estado de coisas que transforma a nossa cidade, o nosso estado, numa cena de terror. É um filme de terror isso aqui. E esse filme de terror tem que acabar. E tem que acabar com os vampiros se dando mal e o povo se dando bem. Prefeito, o decreto indica, inclusive, a Força Nacional de Segurança do Ministério da Justiça. E o que vai ser feito em Manaus? Pois é, quais são as providências em Manaus? Pois é, a utilização até das guardas municipais. Que o senhor Não, também sim. A nossa guarda, ela é preparada muito para defender patrimônio, enfim. A gente precisaria mesmo era dar um apoio maciço da Polícia Militar, do apoio da Polícia Civil, mas nós temos de contar com um aparato de inteligência do Ministério da como é que chama? O Ministério do Julgamento, não do Justiça, o Ministério não é da Defesa, é o Ministério não é Justiça, é da Segurança Pública, que é do ex-deputado, meu colega de Congresso, querido amigo, ministro Raul Jungmann. Nós estamos contando muito com ele, porque temos mantido conversas frequentes com ele. O fato é que nós não podemos deixar como está. Sobre esmiuçarmos mais tecnicamente esse documento, está aqui o procurador Rafael Albuquerque, que foi quem pegou as ideias e as compilou para nós fazermos uma sólida argumentação para defender o nosso estado de emergência, e ele pode falar bem melhor. O fato é que o meu papel como alguém que se é investido de um certo papel de liderança na sociedade, até pela função que eu exerço, meu papel eu estou cumprindo, é não silenciar, é não se conformar com isso, é não deixar de dizer nunca que nós não podemos virar pasto de quem quer que seja, muito menos de grupos criminosos, e nem de ninguém, nem de político safado, nem de nada. Nós não podemos virar isso. Nós temos que reagir, cabeça erguida, e tem gente que, nossa, finge que não é com ele, mas é com todos nós, é com todo mundo. Quem tem um pouquinho de coragem deve exercitar essa sua coragem na direção da paz, e a paz exige combate a esse estado de coisa que está. Obrigado, prefeito. Obrigado. A palavra do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Vamos tentar conversar só com o procurador Rafael Albuquerque, para que ele possa falar sobre esse tema do decreto de emergência. O prefeito de Manaus opta por tornar formalmente pública a Sejam todos situação bem-vindos. de emergência. Vamos recomeçar, né? Então vamos lá, o decreto foi publicado, o prefeito de Manaus, quem o conhece sabe que ele não peca pela omissão, então o decreto é uma forma de nós tornarmos formalmente pública a situação de calamidade, de emergência que assola a segurança dos munícipes que buscam serviços públicos essenciais, como educação e saúde, e o prefeito determinou que a Casa Civil, que está diretamente ligada a ele, vai tomar providências de expedir relatórios circunstanciados de todas essas ocorrências, vai expedir esse relatório para os Ministérios Públicos Federal e Estadual, vai ainda levar isso aos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos e, por fim, nós vamos indicar ao Ministério da Justiça a necessidade de intervenção da Força Nacional de Segurança na cidade de Manaus, a fim de que os munícipes possam ter tranquilidade ao acessar os serviços públicos. Você falou que isso era, por exemplo, uma competência, por exemplo, que seria do governo do estado, e o que o governo não fez. Como é que você enxerga toda essa situação?
Veja, a competência constitucional da segurança ela é de todos, porém, principalmente, ostensivamente e a parte investigativa ela é feita pelo Estado. Mas nós, como estamos sofrendo com isso, nós também não podemos ficar inertes e silentes. Então o decreto de emergência e a busca de força nacional é o mecanismo que nós dispomos, dentro da nossa limitação constitucional, de chamar a atenção das autoridades públicas federais para tentar resolver esse mal que aflige a nossa cidade. Muito obrigado aí ao procurador Rafael Albuquerque falando sobre essa situação da prefeitura, que ela decretou estado de emergência. Muito bem, senhoras e senhores, damos início à solenidade de lançamento do movimento Decretou aí estado de emergência e, portanto, Manaus aí passa a contar com a ajuda de forças nacionais. Eu vou pedir que o Jorge possa me acompanhar, para que a gente possa vir até aqui, a parte de fora. Transformar o comportamento do movimento. Pois bem, muito obrigado a você que acompanha o Portal Amazonas 1. Então acompanhamos aí todo o pronunciamento do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Ele falou aí sobre a abertura da Semana Nacional de Trânsito, sobre como é que vai ser trabalhada a Semana Nacional de Trânsito, que inclusive aí tem o tema Manaus Mais Segura no Trânsito, uma campanha da Prefeitura de Manaus para que haja responsabilidade no trânsito da cidade, é o movimento Manaus Vida Segura no Trânsito. E aí aconteceu aí o lançamento dessa campanha, desse movimento que vai garantir a responsabilidade para que as pessoas possam andar mais seguras e ter mais segurança no trânsito da cidade de Manaus. Aproveitamos o momento para falar sobre o decreto de emergência aí que foi lançado, foi publicado no Diário Oficial do município ontem, na noite de ontem, e vale a partir do dia de hoje. O prefeito já havia comentado sobre isso, já tinha convocado a imprensa para uma coletiva, inclusive uma unidade básica de saúde, para falar que ele ia fazer este decreto, que ia decretar estado de emergência na capital amazonense. Isso porque muitos prédios públicos vêm sofrendo ataques e têm sido atacados por bandidos, por violência, furtos de cabos, furtos de objetos e também assalto, roubo às pessoas que estão nestes locais. Por exemplo, nas unidades básicas de saúde, pessoas que foram vítimas de assalto, inclusive também escolas. Tivemos o caso de uma escola na área rural de Manaus, onde os bandidos foram bastante violentos com professores, foram violentos com as pessoas que estavam presentes nessa escola. E aí tivemos outros casos recentemente, inclusive nessa semana, já teve mais um roubo de fiação de um prédio público da Prefeitura de Manaus. Portanto, visto de toda essa situação ocasionado por essa violência notória e grande na cidade de Manaus, nos prédios públicos, nos transporte coletivo que tem sido alvo dos bandidos. Vários usuários do transporte público vêm sofrendo constantemente com assaltos nos ônibus, nas paradas de ônibus, nos terminais, e portanto o prefeito decidiu decretar estado de emergência na capital amazonense. O procurador do município, Rafael Albuquerque, inclusive como você pôde ver, falou que isso era uma competência do Estado. Contudo, pela ausência do Estado, por ele não agir em relação a esta situação, eles usaram desse mecanismo para alertar todo o Brasil sobre a situação a qual a cidade de Manaus passa, essa onda de violência que acontece na cidade de Manaus. O Portal Amazonas vai continuar acompanhando toda essa situação, vai procurar esclarecer mais sobre a situação do decreto que já está publicado no Diário Oficial do município, e Manaus passa a contar com o aparato das forças nacionais, e nós vamos estar acompanhando. Todas as informações você pode conferir em nosso portal no amazonas1.com.br, que nós vamos estar informando para você sobre toda essa situação. Com a imagem de Jorge Albuquerque, reportagem de Thiago Ferreira, informamos para você, nosso querido internauta do portal Amazonas 1, informação com qualidade.